Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você, comunidade educacional, e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Antes de a gente começar, eu quero dizer que estão abertas as inscrições para a Bet Brasil, que vai acontecer de 23 a 26 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo. Para conferir todas as novidades, acessar a programação completa, é só acessar nosso site brasil.betshow.com. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre a importância da inovação nos currículos acadêmicos para preparar os estudantes para lidar com as transformações do mercado de trabalho. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o Rodrigo Neiva, doutor em Educação e Semiótica pela PUC São Paulo, pesquisador e diretor de integração curricular da Ânima Educação. Rodrigo, bem-vindo, obrigado por ter topado participar. Obrigado, Murilo, é um prazer. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com os telespectadores. Perfeito, Rodrigo. A gente tem bastante assunto hoje para falar. Para a gente começar, Rodrigo, gostaria de entender quais são os principais pontos quando nós falamos em inovação nos currículos acadêmicos. O que deve ser considerado nesse aspecto e como colocar isso em prática atualmente? Essa é uma pergunta super importante, Murilo, e que nos faz pensar um pouco sobre a educação contemporânea. A forma de estruturar o currículo, ela reflete muito o mundo em que a gente está. E a universidade foi estruturada, como a universidade como a gente conhece, foi estruturada numa sociedade industrial, numa sociedade da divisão do conhecimento, e isso se mostra, se revela nas disciplinas, nas cadeiras, na separação do conhecimento, como se ele fosse assim é, é, encaixotado, né? Mas o mundo de hoje ele é outro. Primeiro que a gente passa de uma sociedade industrial para uma sociedade da informação. E esse é um ponto muito importante a ser considerado na escola, nas universidades. E os problemas que a gente enfrenta hoje, eles também não respeitam barreiras disciplinares, eles também não respeitam essa departamentalização do conhecimento que funcionou durante um tempo, naquele período histórico, mas que hoje a gente precisa pensar outras formas de organizar um currículo. Então, uma das chaves que a gente trabalha na Ânima Educação é pensar as unidades curriculares além dessas barreiras disciplinares. Então, quais são esses temas, quais são esses conteúdos que estão em relação para desenvolver competências que sejam alinhadas aos desafios que a gente tem hoje? Então, a gente acabou de enfrentar uma pandemia, a gente estava conversando há pouco, é, todos os efeitos, como, por exemplo, o trabalho remoto. Eu estou aqui no sul de Minas e trabalho em São Paulo. É, a pandemia é um exemplo de um problema que enfrentamos recentemente, que a ciência ajudou a resolver, a minimizar, a enfrentar, mas que ele não respeita nem barreiras disciplinares e nem barreiras de custos. Ele é um problema de saúde, mas ele também é um problema econômico, ele é um problema social, ele é um problema de políticas públicas, e a gente precisa saber trabalhar em, dessa maneira, com um pensamento mais global. Então, a gente organizando o conhecimento numa estrutura curricular que vem com a unidade mínima do currículo, uma unidade curricular que já integra esses assuntos, trazendo problemas reais para dentro da sala de aula, pensando em quais comunidades a gente vai formar para aprender determinados conteúdos, para aprender determinadas competências. Então, quem está naquela sala aprendendo o quê e como esses assuntos são tratados de uma maneira integrada é fundamental para a gente pensar uma educação contemporânea. E a educação precisa acompanhar tudo que está acontecendo ao seu redor, né, Rodrigo? Eu acho que a pandemia meio que escancarou um pouco nossos problemas, exatamente a questão não estar presencial mais, e tudo aqueles problemas de tecnologia, mas a educação precisa acompanhar essas transformações que estão acontecendo hoje em dia, né? Bastante. E uma vez eu ouvi, Murilo, que a universidade é uma das instituições mais avessas à inovação da nossa sociedade. E aí a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar sobre a estrutura que a universidade se organiza. Então, essa estrutura departamentalizada,
onde os conhecimentos são enclausurados, onde eu só estudo com pessoas semelhantes a mim, com as mesmas questões, mas que isso talvez impeça a diversidade, um conhecimento maior do mundo e dos problemas. Então, só essa estrutura departamentalizada já é um fator impeditivo para a gente pensar um currículo que trabalhe de forma integrada. E a gente tem muito também, muito a crença na Ânima da importância de se formar essas comunidades de aprendentes. Quem está ali naquela sala de aula é, e por que está ali? Existem problemas que são específicos de um curso, existem problemas que são específicos de uma formação, e isso nunca vai deixar de acontecer. Mas, por outro lado, a solução desses problemas dependem de uma conversa entre áreas de conhecimento, depende de você saber um pouco de outras coisas além daquela sua formação específica. Então, por exemplo, a tecnologia. A tecnologia hoje, nessa sociedade da informação, está presente em todas as profissões, está presente no nosso mundo, desde quando você acorda, que o seu telefone foi ali programado para despertar, até o café que você pede no aplicativo, enfim, a nossa vida hoje é híbrida. E é impossível pensar uma carreira profissional que não leve em conta a tecnologia. Isso significa que todos nós seremos programadores de forma alguma, mas isso significa que todos nós vamos precisar considerar a tecnologia quando a gente pensa as soluções. Então, a minha formação inicial é em comunicação, meu doutorado também foi em comunicação e semiótica. Hoje é impossível você pensar a comunicação, você é um jornalista, é impossível pensar a comunicação sem pensar as tecnologias. No nosso exemplo aqui, nós já estamos fazendo uma entrevista onde nós não estamos presencialmente no mesmo lugar, ela é mediada por uma plataforma, isso exige outras linguagens, outras competências, mas não só isso. Quando a gente está pensando num roteiro, quando a gente está pensando até roteiro de filme, Sim. a gente pode ver hoje filmes que são feitos com base em análise de dados. Então, não há profissão hoje que não tenha alguma interação, alguma ligação, alguma integração com a área tecnológica. Então, no mínimo, o profissional precisa se, se ambientar nessa nova linguagem, nessa linguagem digital. Então, essa formação das comunidades de aprendizagem com alunos de diferentes cursos vão ali trazer um olhar mais abrangente e preparar o aluno melhor para o mundo de hoje. Então, nós temos uma unidade curricular, Murilo, que chama Análise de Dados e Big Data. Nesta sala de aula, que a gente prefere chamar de comunidade de aprendizagem, estão ali alunos da área de comunicação, de jornalismo, da publicidade e alunos da tecnologia, cada um com a sua expertise, cada um com a sua competência, mas os problemas que serão resolvidos serão os mesmos. Isso simula o que acontece no mundo real, isso simula o que acontece no mundo do trabalho. As empresas de comunicação hoje viraram empresas de streaming, empresas multiplataformas, que estão pensando em engajamento, que estão pensando como construir essa narrativa em diferentes mídias, e é muito melhor para que os alunos tenham um conhecimento mais profundo e mais abrangente, que esse contato já aconteça na universidade. E a gente evita aquela fala que nossos colegas, nossos contemporâneos, nós mesmos já falamos, ouvimos muito, eu só fui aprender mesmo quando eu fui para um estágio. Isso não significa que o aluno não aprendeu nada. Ele já tem uma base científica, ele tem mas ele foi colocado diante dessas situações numa situação de estágio, numa situação de final de curso. Nós não podemos fazer isso antes com as ferramentas e as possibilidades que a gente tem hoje, desde simulação, cenário de simulação realística, até mesmo quando a gente traz problemas de empresas ou problemas sociais para serem resolvidos nessas unidades curriculares dentro da sala de aula. Então, essa ideia de se pensar, para além dessa separação, dessa departamentalização, e ter como foco o mundo que a gente vive hoje, pode ser uma chave para a gente pensar mudanças numa estrutura curricular que respeite a regulação,
Inclusive, se a gente olhar bem a regulação e olhar bem as diretrizes do Ministério da Educação, e são essas coisas que estão previstas lá, e até hoje, com uma estrutura muito departamentalizada, muito separada, a gente ainda não conseguiu fazer. Mas a gente tem também que refletir sobre as possibilidades que a gente tem desse mesmo mundo mais complexo, com mais tecnologia, de fazer aquilo que está previsto lá. Em total. E até aproveitando esse ponto que você trouxe da tecnologia, Rodrigo, né? O avanço da inteligência artificial, especialmente nos últimos anos, provocaria uma série de debates, discussões ali, não só no mercado de trabalho, com a possibilidade de automatização de algumas funções, mas também dentro da sala de aula, né? Questão de chat GPT, enfim, provocou um rebuliço ali em sala de aula. Minha pergunta é, quando nós falamos desse processo formativo dos estudantes ali, o que não pode ficar de fora, Rodrigo, para estudantes saiam preparados para lidar com todo esse contexto que a gente vem trabalhando aqui hoje? Uma excelente questão, Murilo, para a gente também debater e refletir junto. Uhum. Com o surgimento da inteligência artificial, e principalmente da inteligência artificial generativa, Sim. a gente percebe na universidade dois movimentos. Uhum. O primeiro é um medo Sim. bem grande e uma necessidade de controle. Então, o medo de que o aluno realmente vai aprender se ele fizer uso dessa tecnologia. O medo que a gente vê do professor de ser substituído por máquinas, e não só o professor, várias profissões, a gente tem esse medo. E você tem, por outro lado, um certo fascínio por essas soluções, como se elas fossem resolver todos os problemas que a gente tem. E talvez o caminho não seja nem para um lado e nem para o outro, mas a gente pensar em como inserir essas questões como uma ferramenta pedagógica para o aprendizado. Um, um ponto importante: da mesma forma que não há profissão que não seja impactada pela tecnologia, se a gente pegar uma dessas tecnologias, que é a inteligência artificial generativa, não há profissão que não será impactada por isso. Mas o que a gente tem que pensar é qual o papel reservado para o humano e qual é o papel reservado para as máquinas. Então, a gente trouxe, num dos nossos programas de formação docente para um simpósio, a professora Suzane, que falou bastante sobre a inteligência artificial, que vai muito de acordo com a nossa perspectiva de uma ferramenta que economiza tempo. É possível economizar tempo para um início de uma pesquisa. É possível economizar tempo produzindo uma foto que você vai usar num catálogo, num banco de imagens, ao invés de ficar procurando algo em infinitos bancos artesanalmente, eu vou chamar assim. Então, a gente pode pensar a inteligência artificial como um ponto de partida, mas tem um espaço que é do humano e até hoje eu não vi nenhuma máquina que ocupe esse espaço. O espaço da criação, o espaço de perceber o que está acontecendo numa sala de aula e atuar como um mediador, porque isso não está num programa. Isso está ali no dia a dia, na experiência e na capacidade que o professor tem de fazer essa leitura. Então, entendendo a turma, ele é capaz de montar estratégias pedagógicas, que inclusive incluam inteligência artificial, e isso muda algumas coisas na organização do trabalho pedagógico, mas que torna o aprendizado mais efetivo. Então, na hora de pesquisar uma bibliografia, na hora de pensar questões que vão ser debatidas, é possível, por exemplo, usar como um brainstorm. Mas se você pegar aquilo que sai dali e colocar exatamente como aquilo é programado, aquilo tem respostas muito diretas, aquilo não tem qualidade. Mas se o professor trabalha em cima disso, isso pode ser uma ferramenta. Isso não vale só para professor. Isso vale para o design quando ele está pensando a foto que ele precisa para promover determinado impacto. Quem vai saber que impacto ele criou para é só ele. Mas na hora de fazer aquela foto, em vez de chamar um fotógrafo e ir ali produzir, e a foto ficar meio fake, a inteligência artificial, por exemplo, pode ajudar. Então, existem profissões que estão sendo impactadas? Sim, todas. Mas como a gente vai inserir isso na universidade para preparar o aluno
para utilizar a inteligência artificial de uma maneira verdadeiramente inteligente. Então, o professor pode pensar num brainstorm para fazer uma questão de uma prova, mas ele tem que fazer uma prova que não seja respondida tão diretamente por um mecanismo de inteligência artificial. Se contextualizar com informações locais, por exemplo, de um case que só acontece ali naquele lugar, que aquilo não vai ter tanta capacidade de pesquisa e de resposta, que nós já usamos e já vimos que até hoje é, esses sistemas têm certas limitações e, claro, eles vão ser aperfeiçoados e vão ser melhores cada vez mais, mas isso não significa que eles vão substituir o humano. Então, há escolas que optam, por exemplo, por bloquear de determinadas maneiras, de todas as maneiras, a utilização dessas ferramentas. Mas quando ele for exercer sua profissão, quando ele estiver na sua vida profissional, isso não estará bloqueado. E ele vai precisar lidar com isso. É melhor que ele seja preparado para lidar com isso de uma maneira inteligente, porque essa capacidade de criação, que é essencialmente humana, essa criatividade, essa inventividade, isso que é humano mesmo, ou, por exemplo, para um professor entender sensivelmente essas relações que acontecem na sala de aula, quando eu digo sensivelmente, eu já estou dizendo de algo que é humano, a sensibilidade dessa maneira. Então, não há problema em utilizar esses mecanismos se você não abrir mão de ser verdadeiramente humano. O desafio hoje é que ninguém tem a resposta para isso, ninguém tem o caminho que seguiremos. Isso cabe a nós construirmos. Mas uma chave que eu acho para pensar todas essas ferramentas, e não só a inteligência artificial generativa, é incluí-la no seu projeto de formação em seu devido lugar, se isso fizer sentido no projeto da escola, e pensar junto com os professores, e pensar junto com o corpo docente como isso pode ser feito. Então, na Ânima, a gente pensa, avalia todas as ferramentas tecnológicas, entendendo se ela tem aderência ou não ao que a gente tem como projeto de formação, faz um piloto com bons professores, a gente verifica o que ele achou daquilo, se aquilo faz sentido mesmo, se foi como esperávamos, e depois desse estudo, desse piloto, a gente estabelece um parecer e aquilo vai ou não ser usado como uma ferramenta do projeto. Então, isso vai desde realidade virtual para o ensino da saúde, que hoje nossos alunos todos têm, e é lindo, é magnífico ver um sistema humano em funcionamento. Isso é possível, graças às tecnologias. As simulações realistas, e aí, com uso ou não de inteligência artificial, então você pode se deparar com vários casos na área da saúde que não encontraria quando você estava ali é, num determinado por uma localidade. Então, você pode estudar casos de regiões que não são as suas, se preparando para atuar de uma maneira global, porque a gente sabe que quando os alunos formam, eles também não estão é, fixados no local que ele estudou, ainda mais no mundo de hoje. Então, você prepara de uma maneira mais abrangente esses alunos, e eu tenho certeza que o uso combinado dessas tecnologias de uma maneira mais inteligente prepara um aluno melhor para atuar ali quando a gente falou do estágio, quando ele vai de fato para um posto de saúde, quando ele vai trabalhar num SUS, ele já atendeu um monte de gente nesse mundo virtual, ele já teve contato com vários casos e ele está mais preparado para, ainda acompanhado, atuar na vida real, nos postos de saúde, nos hospitais, enfim, no Sistema Único de Saúde. Então, é possível a gente pensar um uso interessante, inteligente dessas tecnologias, superando aquele medo inicial que eu falei, de que seremos todos substituídos por máquinas. Eu não quero viver nesse mundo Não, nem, e nem. espero que a gente não construa esse mundo, mas também não é ela que vai dar todas as respostas, porque aí também seria fácil demais. É, ter todas as respostas por um programa 100% confiável. Mas essa interação
humano e máquina, ela está presente na nossa sociedade hoje, e isso precisa ser assunto das nossas salas de aula. E essas ferramentas acabam sendo um apoio, né, para os educadores que estão ali em sala de aula e também que nos ajudam a estimulam, na verdade, a nossa vontade de perguntar, né, de fazer perguntas. Estimula a nossa capacidade de perguntar. Acho que um ponto interessante e assim, a partir disso, a gente consegue desenvolver nosso pensamento, estimular nossa criatividade. Também é um caminho, né, Rodrigo? Fundamental, Murilo, a gente usa uma dessas tecnologias e passou por esse processo que eu acabei de dizer, do piloto, que o Uhum. professor vai estimulando Uhum. jornadas, fazendo perguntas, e os alunos vão ali respondendo, buscando informações, eles vão tentando entender de maneira mais abrangente esses problemas. A comunidade de aprendizagem é diversa, isso fica ainda mais abrangente, e ao final, por um mecanismo de inteligência artificial generativa, ele faz um compilado dessas contribuições ou dessas jornadas ao longo do semestre, produzindo um belo material de uma construção coletiva dessas inteligências que estão em sala de aula. Isso é muito interessante hoje, mas observemos a capacidade de fazer pergunta que você disse, ela já é uma competência fundamental desse professor que está propondo essas jornadas, a capacidade de pesquisa, de buscar informações em diferentes meios desses alunos, também é parte importante do processo. O professor, agindo como esse grande orquestrador, tem que pensar as metodologias para que engaje os alunos nessas jornadas. E, por fim, aí sim, eu tenho uma tecnologia que soma ou sintetiza essas contribuições, fazendo de fato aquilo que a gente sonhou na internet, ou que o Pierre Levy lá no começo sonhava e que talvez alguns achavam meio utópico, de ter essa inteligência coletiva para um processo de aprendizagem, de entendimento, e tirando um pouco também esse isolamento de cada um em sua sala de aula. Então, esse é um exemplo que eu acho de uma ferramenta que passou por todo esse processo, que foi entendida pelos professores, e não é fácil. A gente começa testando, a gente tem que ter os fóruns de discussão, e aí corrige a rota, e depois a gente pensou de oferecer essa ferramenta para aqueles professores que quiserem, e aí a gente foi surpreendido com muitos professores pedindo, e ao final a gente entende que, que esse tipo de solução ou esse tipo de recurso no mundo de hoje pode favorecer um aprendizado melhor, de mais qualidade na sala de aula. Então, é disso que nós estamos falando, e acho que você tocou num ponto muitíssimo importante. A gente precisa cada vez mais entender essa competência de fazer boas perguntas para o mundo complexo que a gente tem hoje. Sim, e até aproveitando esse conceito, a gente fala desse currículo, né, desse novo currículo acadêmico, queria trazer aqui para nossa conversa a questão do uso de metodologias ativas, Rodrigo, ali, que coloca ali o estudante ali no seu centro de aprendizado, que desenvolve habilidade, pensamento crítico, inovação, criatividade, enfim. Gostaria de entender qual o papel do uso dessas metodologias hoje em dia, quando a gente fala desse processo de inovação, Rodrigo. Murilo, eu tive um reitor, trabalhei com um reitor uma vez, e ele gostava de caminhar pela universidade. Hum, E de tempos em tempos ele chamava para uma volta hum, e observar as coisas que estavam acontecendo no campo. E um dia, há muitos anos, tem mais de 10 anos, a gente via as cenas das salas de aula enfileiradinhas, e o professor na frente, com um moderníssimo projetor, data show, como que ele chamar, projetando aquilo que, que ele preparou e tudo mais. Essa cena, por si só, ela não significava qualidade, necessariamente. E aí, nesse dia, a gente conversou, olha, meu projetor, ele é um recurso interessante, mas ele é ocupado preenchido de casa, sobra mais tempo para a sala de aula. Mas o que a gente faz com esse tempo na sala de aula? Eu vou ficar ali dizendo conteúdos para alunos que talvez estejam presentes ou não, ouvindo ou não. E hum. a gente fala hoje do chat GPT, mas também naquele tempo o aluno pegava o caderno lá um do outro, 2 dias antes da prova, para estudar e tudo mais. É, e a gente entende
a educação contemporânea ela tem que partir de um outro processo que quebra essa ideia de um professor detentor do conhecimento, mesmo porque nenhum de nós detemos é, todo o conhecimento de uma área ou do mundo. Então, quando digitaliza esses conteúdos, quando os livros estão digitalizados, quando você tem uma produção multimediática como nunca vista antes na história, qualquer assunto você pode ver, a gente precisa resgatar o que é o ensino superior. O ensino superior, ele não, ele é um nível de ensino que o aluno vai atuar sobre o mundo e sobre a sua área, e não repetir técnicas apenas. Ele precisa entender aquilo, porque ele vai fazer a área caminhar um pouco mais, porque ele vai trazer soluções que ainda não foram encontradas. E quando a gente pensa sobre este nível de ensino, a gente precisa que o aluno também faça a sua parte no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando você diz da proposição de boas perguntas, uma boa pergunta numa sala de aula pode trazer um engajamento e uma curiosidade que o aluno vai buscar na bibliografia, em todo esse conhecimento e embasamento científico que tem na sua área, vai ficar incomodado por não saber as respostas. Então, teve um dia que eu fui na Universidade de São Judas, dia 2 de janeiro, que eu não me lembro, eu ia ou pegar alguma coisa que eu deixei lá, eu não me lembro o que era, mas eu fui no dia 2 de janeiro no campus da Universidade de São Judas na Moca e eu vejo um barulho em um dos laboratórios e achei aquilo bastante estranho, do 2 de janeiro. Quando eu vi mais de 30 alunos de engenharia, design, fazendo o BASA, que é aqueles carros de competição de engenharia mecânica, e veja bem, não é só engenharia mecânica, falei que tinha design lá no meio, porque precisava pensar também um design que contribuísse para o desempenho do carro. E aí é disso que nós estamos falando. Num projeto que é construir o base, construir um carro, um problema que eles tinham, uma competição emergente, tirou mais de 30 alunos de suas casas no dia 2 de janeiro, encontraram a universidade aberta para resolver essa questão. E aquilo me fez muito feliz, independente da competição que acontecer ali 30 dias depois, e que não por acaso eles foram bem também. Mas essa motivação de buscar conhecimento, de buscar soluções, é algo que a gente precisa resgatar na sala de aula. Não dá para um aluno chegar e ficar sentado numa carteira, meio dormindo e meio acordado, e a gente achar que ele está aprendendo, ou que o professor está transferindo o conhecimento. Às vezes a gente ainda ouve isso. Assim, não, transferir, não se transfere conhecimento. Conhecimento se adquire, se busca, se desenvolve com horas de estudo, com horas de trabalho. Então, esse professor hoje, e, resgatando esse papel, de ser esse orquestrador, ele traz metodologias para a sala de aula que vão produzir esse interesse na pesquisa, esse interesse em resolver o problema. Então, uma dessas metodologias ativas, a aprendizagem baseada em problemas, se a gente tem um bom problema que vai motivar o aluno a estudar, a buscar o conhecimento, a discutir, depois que a gente tiver esse movimento acontecendo na sala de aula, eu posso ter aula expositiva também, e uma boa aula expositiva tem o seu lugar, fazendo uma síntese, dando sentido às coisas que pesquisaram, mas, mas precisamos pensar em como engajar e motivar esse aluno verdadeiramente na busca pelo conhecimento da profissão que ele escolheu, para que, e principalmente, e durante essa jornada e por toda a vida, ele busque esse conhecimento. Porque a todo tempo nós vamos ter que estudar. Né? Assim, nós já temos que estudar a todo tempo. As coisas mudam rápido demais. Então, a metodologia ativa também é uma forma de você que o aluno aprenda a aprender. Sim. E você tocou num ponto super importante, Rodrigo, que quando você falou que nós precisamos continuar estudando, né? Hoje em dia, a formação superior não é o ponto final do aprendizado, não se acaba depois que faz uma faculdade, né? O ensino continua. E eu queria trazer um ponto para essa conversa, que é a questão do lifelong learning,
que trata exatamente sobre esse aprendizado contínuo, continuar se desenvolvendo, se capacitando. Gostaria de entender como você vê esse conceito aqui quando a gente fala desse estudante para o mercado do futuro, né? Esse mercado de tecnologia, ela vem mais conectado. Qual a importância desse aprendizado contínuo, Rodrigo? Olha, na- diante dessas questões complexas, a Sim. gente precisa mesmo estudar o tempo inteiro, pesquisar o tempo inteiro, aprender o tempo inteiro. 4 anos de um curso superior, pode ter certeza, 4, 5, 6 anos, pode ter certeza que o mundo de quando você termina não é nem de longe o mundo de quando você começou. Sim. Então, os alunos que estão estudando hoje, se eles estão há 3, 4 anos, a gente não falava de inteligência artificial Uhum. generativa, mas ele vai lidar na vida profissional com isso. Uhum. Então, essa capacidade de atualização Sim. da pessoa, do aluno, do professor, de todos nós, ela também é uma questão fundamental. Então, na Anima hoje, a gente tem um programa super interessante que é talvez o mais bem avaliado pelos alunos, é que todo calouro, o aluno ingressante, ele passa por um componente curricular chamado Vida e Carreira, que ele vai pensar quem ele é, aspectos da sua identidade, sua história, como você chegou até aqui, quais são os seus sonhos. Ele vai pensar o mundo do trabalho, para já ir começando a refletir sobre esse casamento de quem você é e dos seus sonhos, com o que você escolheu, Fábio. Sim. E um terceiro é o meu universo acadêmico. O que nós, na Anima, propomos como um projeto de formação. E a gente diz que o Vida e Carreira é o encontro do sonho do aluno com o nosso projeto de formação. Então, a primeira coisa, depois de passar pelo Vida e Carreira, é ele personalizar o seu currículo, Uhum. porque a gente entende que cada um é um. O Rodrigo Neiva fez relações públicas, trabalhou em escola desde 1999, depois ele fez um mestrado, um doutorado, e quando se mudou para São Paulo, ele fez gastronomia. Mas essa combinação, ela é minha. E pode ter mais umas 3 Uhum. ou 3.000 pessoas que também têm essa mesma combinação, mas ainda assim, como esse sonho ou essa expectativa de carreira, ele é só meu e ele tem características muito específicas. Então, ao aluno, ao pensar nisso, ele consegue já personalizar a sua formação no curso superior, trazendo para essa formação aquilo que é obrigatório, ele ter um reconhecimento, um diploma daquilo que ele escolheu. Então, Murilo escolheu jornalismo, tem coisas que são obrigatórias para ser um jornalista. Mas é um jornalista esportivo, um jornalista de televisão, um jornalista que vai fazer roteiro de cinema, um jornalista que vai trabalhar com tecnologia, aí os caminhos são diversos, infinitos, para falar a palavra correta. Então, se você pensa qual caminho é o seu, você já personaliza a sua formação. Agora, isso pode não nem começar na universidade, numa ideia que o conhecimento também é geracional. Então, se você perguntar para um aluno de 16, 18 anos o que ele quer ser, talvez ele ainda não fale jornalismo. Talvez ele diga que vai querer fazer um podcast, como ele ouve. Talvez ele diga que ele vai querer ser um youtuber. E talvez essa seja a porta de entrada para um jornalismo contemporâneo e profissional, como faz o Murilo. Então, esse podcast só pode ser feito desta maneira porque tem um jornalista formado, capacitado, que entende essas coisas. Mas, ainda assim, com essa com esse movimento constante da nossa sociedade, nessa velocidade que a gente observa hoje, vão aparecer questões durante toda a vida que vão trazer novos problemas ou novas questões dentro da profissão jornalista. Então, você precisa se atualizar o tempo inteiro.
é, seja de uma maneira livre, Uhum. ou seja, de uma maneira formal. Agora, a universidade e a academia ela tem um ponto de vantagem muito grande, porque você tem cursos aí de várias formas, em vários formatos, para várias, várias finalidades. Mas quando você tem uma universidade com essa capacidade de produzir ciência, com esses professores que têm é, 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 essa formação, essa curiosidade, essa vontade de engajar e de propor metodologias diferentes, você consegue fazer isso também com mais profundidade. Sim. Então, um profissional hoje vai precisar estudar a vida inteira e nós, da universidade, também podemos pensar além da graduação, incluindo a graduação. Quais são os cursos livres que podem orbitar, que atividades lá na Anima, por exemplo, a gente pensa isso, que atividades de extensão, que na verdade são aulas que incluem um trabalho que tem um impacto social, e que isso faz parte do tripé da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão, isso é indissociável, você pode pensar a extensão como uma forma de você personalizar essa formação do aluno, ao mesmo tempo em que ele vai adquirir outras competências. Uhum. Eu Sim. estou aqui na cidade de Gonçalves e me surpreendi outro dia com a identidade visual do turismo da cidade. Ela foi feita pelos alunos da São Judas, Uhum. lá em São Paulo. E eu não tenho nada a ver com isso. É que um professor propôs um projeto de extensão que desenvolva uma atividade econômica importante no Brasil, que é o turismo, e como eles poderiam ajudar. Então, os alunos aprenderam sobre identidade visual, sobre design, sobre turismo, sobre uma cidade, uma pequena cidade rural, que tem formas de se colocar nesse mapa turístico da nossa região. É, e isso traz essa, 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 essas competências para ele de algo da vida real. Mas eu estou dizendo de um exemplo, Uhum. mas temos vários, e a gente precisa pensar esse conhecimento geracional. Uma pessoa com 16, 18 anos, uma pessoa em idade universitária, 18 a 24 anos, e depois que ela forma, além da pós-graduação, todos esses conhecimentos ou essas possibilidades que orbitam esse saber que façam ele realizar de fato o seu sonho ou o seu projeto de vida e de carreira. Então, o lifelong learning é algo que tem que ser considerado com muita seriedade, porque somos eternos aprendentes e Uhum. somos únicos. Sim. Não, total, total, Rodrigo. Você citou aí diversos exemplos da Anima, né? Então, o grupo está totalmente alinhado, né, com essas transformações de capacitar, de preparar os seus estudantes para esse futuro que vem, que hoje é uma coisa, que há 4 anos já é outra coisa, né? Quem está começando hoje na faculdade vai encontrar um mundo totalmente diferente quando sair, né, Rodrigo? É sim, a gente tem muito orgulho do projeto que a gente está construindo. Não é fácil, né? Porque desde pensar que nós não estudamos dessa maneira. Eu Hum. estudei no modelo disciplinar, fechadinho, que a gente chamava de grade. Qual é a minha grade? Não queremos grade para os alunos, Também, Rodrigo. queremos um mundo ampliado. Não estamos falando de disciplina, mas estamos falando de unidades de currículo que preparem o aluno para as competências da profissão que ele escolheu de novo, respeitando todas as diretrizes e respeitando o que se diz para essa formação, mas ampliando também essa formação, entendendo que ela é uma parte da história, mas o que o Murilo vai escolher fazer, as decisões que eles vão tomar e que vão levando ele à construção de uma carreira, exige também outros conhecimentos para além de uma área, para além de um curso, e que ao longo da vida você vai precisar buscar esses conhecimentos. Não, perfeito, perfeito, Rodrigo. Infelizmente, nós estamos ficando por aqui. Gostaria de continuar muito esse bate-papo. Acho que tem bastante assunto. A gente conseguia trazer um mix ali, mas acho que tem bastante coisa para a gente abordar. Eu sei que a Anima é marca presente na Bet, sei que a Anima estará lá na Bet. Queria saber quais são as novidades, planos ali, projetos para a Anima esse ano. Estaremos lá na BET, mostrando a força de um ecossistema. A gente é, fala do ecossistema
ecossistema Anima de aprendizagem, mas esse ecossistema é composto por 18 universidades, cada uma com sua marca, cada uma com a sua identidade, com o seu jeito de ser, mas que, ao estarmos juntos no ecossistema, você também tem mais possibilidades de trazer uma educação de qualidade. Quando você, por exemplo, traz um professor de uma universidade X para falar com os alunos de outra, ou você vê bons projetos e boas soluções desempenhadas por uma universidade que outras podem aprender. Além disso, além das 18 universidades, a Anima conta com as suas verticais de conhecimento, como o Le Cordon Bleu, para a área de gastronomia, como a HSM na área de gestão e a Singularity na área de inovação, ou a Inspirali na área médica, e essa integração, esse trabalhar junto, tem também trazido muitas soluções interessantes para os nossos cursos na área de saúde. Então, a gente vai, com muito prazer, na BET, mostrando a força e as possibilidades desse ecossistema, e é muito importante o setor de educação estar junto, construindo esse futuro da educação. Eu acho que nem é o futuro, é o presente da educação que a gente está fazendo, e o setor junto tem muito mais força. Então, eventos como esse são fundamentais para a gente pensar, refletir, aprender uns com os outros e, no fundo, construir uma educação de qualidade e um país e uma sociedade melhor. Rodrigo, muito, muito obrigado pela conversa. Espero vê-lo na BET agora, viu? Estaremos lá, e eu que agradeço a oportunidade. Também, por mim, continuaria esse papo por dias. Perfeito, Rodrigo. Muito, muito obrigado. Bom, Conexão Bet fica por aqui. Você pode acompanhar todas as nossas novidades, nossas redes sociais, Bet Brasil, ou no nosso site, brasil.betshow.com. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.